Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. No domingo passado, nós encerramos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a carta que Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Filipos. E normalmente nós seguiríamos aqui o roteiro e entraríamos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Só que antes de entrarmos na carta aos Colossenses, nós vamos estudar primeiro o livro, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. E nós vamos ver que Filemon, ele está ligado com a igreja em Colossos. Ele é um colossense. Por isso nós optamos para que nesse domingo e no próximo domingo nós vamos estar estudando esse único capítulo que tem na carta de Paulo a Filemon. Aliás, muitos consideram essa carta como uma carta-bilhete, como simplesmente um recado, um bilhete que Paulo escreve a Filemon. Muito bem. Mas, na verdade, quem foi Filemon? Que homem é esse em que o apóstolo Paulo escreve uma carta a ele e com toda a sua situação de estar preso em Roma, porque essa carta Paulo escreve ainda na prisão em Roma, esperando o julgamento, onde ele iria ser julgado e posteriormente ia ser morto. Então Paulo ele resolve escrever a Filemon. Então quem foi Filemon? Que homem é esse? Quando nós estudamos e pesquisamos, nós vimos que Filemon, ele era um senhor de escravos. Filemon provavelmente ganhava a vida fazendo compra e venda de escravos. E isso diz na palavra de Deus que ele era um senhor de escravos, um mercador, que era uma coisa comum naquele tempo, naquela época. Outra coisa, nós sabemos também que Filemon, como eu disse anteriormente, ele residia na cidade de Colossos, na Turquia, onde existia ali a igreja em Colossos. Essa igreja, que Paulo inclusive escreve uma carta a ela, que é a carta aos Colossenses, ela funcionava na casa de Filemon. Então Filemon, ele foi o anfitrião da igreja em Colossos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta a Filemon, porque Filemon era uma pessoa muito querida ao apóstolo. Era uma pessoa que era um servo do Senhor Jesus e era o pilar da igreja ali em Colossos. Então Paulo escreve a ele, né? Uma outra pergunta: como foi então a conversão de Filemon? Um homem que é um senhor de escravos, como que essa pessoa se converte ao cristianismo? Quando lemos também, nós entendemos que as evidências que existem da conversão de Filemon é que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele prega na igreja, ele prega na cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso fica a 60 quilômetros de Laodiceia. E a Bíblia diz lá em Atos que Paulo visitou Laodiceia. E Laodiceia fica a 15 quilômetros de Colossos. Então, repetindo, Colossos está a 15 quilômetros de Laodiceia, que está a 60 quilômetros de Éfeso. Então, muitos entendem que os 2 anos que Paulo ficou em Éfeso pregando o Evangelho, ele esteve em Laodiceia e provavelmente nessas viagens que ele fez, o irmão Filemon se converte ao cristianismo. E lá em Colossos ele fica sendo o anfitrião da igreja. É assim que esse homem, um senhor de escravos, se converte ao Senhor Jesus. Agora, qual o motivo que o apóstolo Paulo tem de escrever a esse irmão? Na verdade, quando Paulo estava preso, não se sabe ao certo qual o motivo, mas um escravo
que era escravo de Filemon, ele foge, provavelmente ele pratica algum furto, e ele vai parar preso na prisão onde estava o apóstolo Paulo em Roma. Alguns historiadores acreditam que ele foi transferido para ser julgado lá. Outros acreditam que ele foi fugindo de Filemon, que era o senhor dele, e provavelmente Onésimo, que era esse escravo, havia praticado algum delito, então eles estavam atrás dele para prendê-lo. E ele, por acaso, fica preso com Paulo em Roma. Inclusive tem relatos de que Onésimo fica sendo o servo de Paulo na prisão em Roma. Como nós vimos na carta, no livro de Atos, muitos do palácio ali em Roma, onde Paulo estava preso, se converteram ao Senhor. Muitos soldados, muitas pessoas ligadas ao imperador, pessoas que estavam presas, inclusive, aceitaram ao Senhor Jesus, porque Paulo, mesmo preso, ele não parava de anunciar o evangelho. Então, muitos acreditam que Onésimo, que era esse escravo que fugiu de Filemon, ele se converte ao cristianismo e fica preso junto com o apóstolo Paulo. E aí, então, Paulo resolve mandar uma carta a Filemon, porque Onésimo cumpre a pena, e aí ele vai ser solto. Só que ele é solto e, de acordo com a lei romana, ele tem que voltar a ser escravo do Senhor, que era o Senhor dele antes. Inclusive, ele iria sofrer punições por essa fuga. E aí o apóstolo Paulo resolve escrever uma carta recomendando a Filemon que receba o escravo Onésimo de volta. E o que é interessante, nós entendemos nessa carta-bilhete que Paulo deixa a Filemon, é que o apóstolo sabia das leis romanas. Claro, o apóstolo Paulo era um cidadão romano. E ele conhecia as leis e sabia que Onésimo teria que voltar a ser escravo de Filemon. Só que o apóstolo Paulo, ele escreve a Filemon pedindo para que ele aceite Onésimo sem aplicar pena nenhuma. Inclusive, o apóstolo Paulo sugere a Filemon que liberte o escravo Onésimo. E nós podemos entender com isso que o apóstolo Paulo já estava preocupado e já queria e gostaria que a igreja do Senhor Jesus já começasse a fazer uma obra social, onde a igreja do Senhor Jesus pregasse o amor, pregasse libertação. E mais, o apóstolo Paulo sabia que, como a igreja em Colossos funcionava na casa de um senhor de escravos, muitos escravos poderiam aceitar o cristianismo, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então o apóstolo Paulo, quando ele sugere a Filemon a libertação de Onésimo, ele já está sugerindo à igreja, num contexto onde servos e escravos conviviam, mas numa relação não de amor, numa relação de ferro e fogo, numa relação de punição, numa relação de escravidão. E aí Paulo sugere que a igreja, então, deve repensar esse caso, deve repensar esses assuntos. Então Paulo já sugeria que a escravidão fosse repensada por aqueles que aceitassem a Jesus, para que o amor do Senhor tomasse conta do coração dos servos, dos senhores de escravos, e ali tratassem os escravos em igualdade. Porque, como o próprio apóstolo diz em 1 Coríntios, Jesus pagou com o mesmo preço de sangue a todos. Somos todos iguais. Não existe ninguém no mundo que foi comprado pelo sangue de Jesus um preço mais caro que o outro. Todos nós fomos comprados pelo mesmo preço. E todos nós, então, somos iguais para o Senhor Jesus. Então não há necessidade de haver distinções entre senhores e escravos. Então você imagina, numa época
em que o comércio de escravos gerava uma grande renda a muitas pessoas, o apóstolo Paulo, numa condição de preso, estava na prisão. Ele sugere então que senhores amem aos seus escravos em igualdade. É isso o que é a essência da carta a Filemon, onde Paulo já começa a ensinar a igreja em que não existe senhores, não existem escravos, não existem ricos, não existem pobres, não existem pessoas cultas e pessoas ignorantes. O que existe é uma igualdade entre todos, onde todos nós devemos nos amar uns aos outros, orar um pelos outros, ser suportes um dos outros. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo leva então a Filemon com essa carta que ele escreve a ele. Uma carta que ele escreve a um senhor de escravos, para que ele aceite Onésimo, que fugiu, que aceite Onésimo, ame a vida dele e mais, dê a ele a libertação. Paulo apela ali para o bom senso de Filemon, porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ouviu falar de que Filemon era um homem que estava inteiramente à disposição da obra do Senhor, tanto que a igreja funcionava em sua casa, ele era um anfitrião. A Bíblia diz também no versículo 6 de Filemon, que Filemon era um exemplo de amor para os irmãos da igreja em Colossos. E a Bíblia fala também que Filemon era um encorajador para que todos dali andassem no Evangelho e aceitassem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu queria aqui fazer essa introdução à carta a Filemon. Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração com esse estudo agora de Filemon e posteriormente o estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Essa igreja em Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, depois nós vamos estudar isso, mas uma igreja que está no coração do apóstolo, uma igreja que está nas orações do apóstolo Paulo, onde ele dirige essa palavra a Filemon, uma palavra de igualdade, uma palavra em que Jesus, ele aceita a todos e ele recebe a todos, porque o preço que ele pagou a todos foi igual para todos. Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, que em nossos corações tenhamos, Pai, em nome de Jesus, um espírito de igualdade entre nós, possamos amar uns aos outros, nesse momento difícil, que possamos, mesmo à distância, dar as mãos, servir de suporte e orarmos uns pelos outros. Pai, que em nome de Jesus, a Tua presença seja real no nosso meio. Cuida da nossa semana. Precisamos do Senhor. Nos livra e nos protege de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até domingo que vem.